Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil, do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando essa moral no canal Edfla React, o canal de notícia do Mengão. Rapaziada, separei um corte da Jovem Pan Esporte, tá aí o Guilherme e o Rodrigo Viga repercutindo a partidaço que o Lohan fez. Cara, hoje o Lohan mudou completamente o jogo do Flamengo. Incrível como o garoto de 17 anos trouxe uma dinâmica maravilhosa ao ataque do Flamengo. O Lohan que jogou ali próximo ao Gerson e também próximo ao Pedro, facilitando o jogo tanto do Pedro quanto do Gerson. Perceba que o Pedro tocou mais na bola, o Gerson fez uma partidaça também, não é? Encostando ali no Lohan e também esperando o Varela passar para enfiar a bola na linha de fundo para o Varela. Mas não resta dúvida que a dinâmica imposta pelo Lohan em campo mudou o ataque do Flamengo. A prova disso é que o primeiro gol foi um toque dele magistral para o Pedrão. O Pedro driblou o zagueiro e colocou a bola na rede. Tudo bem que foi uma falha do Carlos Miguel, né? Que antes já tinha feito grande defesa, então o Flamengo estava sempre no ataque. Mas ali na hora do gol do Pedro, para mim, ele falhou. E o Lohan também fez o segundo gol. Ele roubou uma bola no meio de campo, colocou para o Gerson e já correu para receber na frente. O Gerson deu toquinho e ele chapou a bola maravilhosamente, tirando do goleiro Carlos Miguel, fazendo 2-0 para o Mengão. Então o garoto foi espetacular, tanto marcando quanto atacando. Então assim, há quem diga que o garoto já pode substituir o Arrascaeta. Calma, rapaziada, calma, é só um menino, vamos com calma que vai dar tudo certo. Mas eu penso que o Tite poderia repetir a escalação de hoje, que para mim o Tite acertou. Quando o cara erra, a gente tem que falar, né? Mas hoje o cara acertou tanto na escalação quanto no posicionamento, tá bom? Cara, a escalação ele jogou ali, para mim, no 4-3-3, galera, e deu muito certo. O Flamengo jogou bem, convenceu hoje e espero que o Tite mantenha esse time para o jogo contra o Bolívar pela Libertadores da América na quarta-feira, um jogo que a gente precisa ganhar e precisa fazer saldo de gols, né, rapaziada? Mas vamos ver aí comigo esse corte do Guilherme falando com o Rodrigo Viga a respeito da partida do Lohan. Vou soltar o vídeo e a gente vai comentar. Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, já vou colocar ele numa fogueira. Ele gosta de ser colocado na roda da conversa e gosta de perguntas que, né, digamos assim, geram de fato o debate. Lohan hoje jogou muita bola, 17 anos, um gol, uma assistência, 2 passes decisivos, uma grande chance criada, 2 finalizações, foram 2 no gol, 5 dribles certos de 6, 83% de aproveitamento, 3 desarmes. E na tela tem até o elogio do Vinícius Júnior para o Lohan, tá aí, craque de bola e marcando, né, o Lohan na tela para você que nos acompanha com imagens, o elogio do Vinícius Júnior, craque do Real Madrid, também cria do Flamengo, elogiando o Lohan. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Viga, já é hora do Lohan ser titular absoluto nesse Flamengo? E aí seria na vaga do Arrascaeta, daria para jogar os dois juntos? Como é que faz pro Lohan ter mais? Rapaziada, o Viga já balançou a cabeça ali negativamente. Eu penso que ele vai dizer que não é a hora de substituir o Arrascaeta. Claro, o Lohan pode substituir o Arrascaeta enquanto o Arrascaeta não tiver ritmo de jogo, não tiver pronto para jogar. Evidentemente, como hoje. Claramente o Arrascaeta não entrou hoje na partida porque ele está fora de... não tem condições físicas para fazer a partida, né? O Arrascaeta estava se recuperando e aí foi até uma forçada de barra ele ir para o jogo hoje. A prova disso é que ele não entrou. O risco que ele tinha de complicar ainda mais a situação dele. Então, enquanto o Arrascaeta estiver nessa condição, o Lohan o garoto mostrou que pode sim substituir o Arrascaeta. Agora,
Não, definitivamente, né, rapaziada? Isso não existe. O Arrascaeta é o nosso craque do time. O Arrascaeta, quando puder jogar, ele tem que estar em campo, que substituam os outros, né? O próprio Gerson pode ceder a vaga. O Lohan pode ir para ali e na meiuca ficar de novo ali, fazendo meia o Arrascaeta, entendeu? O time também pode ser esse, porque o Lohan, uma dos esquemas que eu estava imaginando que o Tite poderia usar hoje era justamente isso, colocar o Lohan na ponta direita e deixar o Gerson ali fazendo a meia direita, né? Mas ele preferiu deixar o Lohan pelo corredor central, o que deu muito certo. Então vamos ver aí o que o Viga vai dizer. Mais oportunidades, porque bola ele tem, nós vimos hoje, hein, Viga? Boa noite. Fala, Guilherme, boa noite para você, para o Zé Manuel, para o Bruno, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Flamengo dormindo aí, né, na liderança temporariamente, momentaneamente do Campeonato Brasileiro. Tinha que não só vencer, mas convencer. Acho até que o 2-0 ficou barato para o Corinthians, que o Flamengo poderia ter vencido por muito mais, se não fosse o grandalhão, goleiro do Corinthians, o Carlos Miguel. E acho que eu assisto e imagino o Flamengo jogando com o Lohan. E explico por quê. Eu rezo todos os dias para que o Flamengo encontre uma solução pelo lado direito, o que a gente chama de ponta direita, externo direito ou, como a gente diz ali, beirada pela direita, né? Por quê? Porque eu acho que o Luiz Araújo não é um jogador pronto, talhado para ser aquele atleta de 90 minutos. Entendo que o Lohan, ele pode fazer essa função pela beirada de direita ou até mesmo compondo ali o meio de campo junto com o Jorge André Arrascaeta. Acho até que o Arrascaeta, certas vezes, fica buscando alguém, um Everton Ribeiro do passado, para tabelar, para pensar, para raciocinar, para abrir espaços e oportunidades. Então, entendo que o Lohan hoje, ele é mais jogador que o Luiz Araújo, embora tenha apenas 17 anos de idade, é um jogador mais útil do que o próprio Gerson, que vem envergando a braçadeira de capitão do Flamengo. Então acho que se o técnico Tite tiver um pouco mais de coragem, sair dos seus preceitos, dos seus conceitos, muitos inclusive ultrapassados e já não mais atualizados, se ele der um refresh, um F5, vai entender que o menino de 17 anos de idade está pedindo passagem. E é preciso ter coragem, ousadia para efetivá-lo como titular, para que ele possa jogar pela direita, pela beirada pela direita e também compondo o meio de campo, ajudando ali o Jorge André Arrascaeta. E é preciso o técnico Tite entender de uma vez por todas que o De La Cruz, o Tite, o uruguaio é uruguaio, os dois nasceram no mesmo país, são conterrâneos, nasceram no mesmo país que é próspero em gerar e produzir grandes jogadores, mas são funções completamente diferentes. O De La Cruz é box to box, é de área a área, precisa de espaço, precisa correr, precisa se movimentar ao longo do campo. Enquanto que o Arrascaeta é aquele cara que recebe a bola, faz o currupinho no lance genial, é capaz de fazer um golaço ou de colocar o seu parceiro. Rapaziada, tive que parar porque eu concordo demais com o Viga, cara. Concordo demais. E a teimosia do Tite que não percebe isso. Pô, o Tite, um treinador renomado, técnico de seleção brasileira de 2 Copas do Mundo, mas o Tite não consegue enxergar o óbvio. Eu não acredito nisso. E espero que o jogo de hoje tenha convencido o Tite, cara. Tenha convencido o Tite. Quem tem que ficar na volância é o De La Cruz. O De La Cruz e o Arrascaeta fazem funções diferentes no campo, embora na seleção uruguaia o Arrascaeta seja o reserva do De La Cruz. Mas o De La Cruz não faz a função do Arrascaeta. E o Tite insistia em colocar o De La Cruz ali mais à frente no meia e recuar o Gerson como segundo volante. Não dá certo. O Flamengo jogou melhor no Campeonato Carioca, fez um campeonato espetacular, e aí não me cabe julgar aqui o nível dos times do Campeonato Carioca. O fato é que o Flamengo jogou bem, sim, e a maior parte dos jogos sem o Gerson, cara. O De La Cruz fazendo esse cara lá que vem de trás para frente com a qualidade imensa de passe e de velocidade. O De La Cruz retém a bola, o De La Cruz não perde bola fácil, ele tem o drible e ele tem a velocidade. É fantástico, é um jogador fenomenal. Foi a melhor aquisição do Flamengo, no meu ponto de vista, depois do Arrascaeta, cara, foi a melhor aquisição do Flamengo ali no meio de campo. Não tem o que discutir, tá certo? Esse cara vai dar muita alegria para a torcida do Flamengo, mas ele tem que jogar na posição dele.
Tem que jogar. O Gerson cresceu hoje porque não estava como segundo volante. O que todo mundo pede ao Tite. Tomara então que o Tite tenha se convencido disso agora. O seu companheiro na cara do gol. Então, entendo que o Lohan hoje seria essencial e fundamental no time titular para exercer duas funções. Beirada pela direita, para fazer ali, às vezes, do Luiz Araújo, que entendo que é um jogador de 15, 20 minutos para sacudir e agitar o time do Flamengo contra o adversário numa segunda etapa, numa eventualidade de jogo, e também para compor o meio de campo, ajudar o Arrascaeta quando o Arrascaeta estiver encaixotado, quando ele estiver muito marcado, como foi na partida contra o Palmeiras no 0-0 modorrento em São Paulo. Então, acho que se o técnico Tite abrir mão do conservadorismo, for um pouco mais ousado, que não é a marca dele, Lohan hoje é titular de olhos fechados no rubro-negro carioca. 56 mil espectadores hoje viram o Flamengo do jeito que a torcida espera que seja. Mais intenso, mais voraz, com mais vontade e fazendo jus a salários e investimentos, salários de mais de 40 milhões de reais por mês e investimentos gigantescos com orçamento de 1,3 bilhão de reais, meu caro Guilherme. Guilherme, eu diria, Lohan já no time do Flamengo. É isso aí, rapaziada. Concordo com o Viga, como eu já tinha falado antes, acredito que o Tite não vai entrar com o Lohan logo no começo da partida. Vai deixar o Lohan no banco se o Arrascaeta tiver condição de jogo. Se o Arrascaeta não estiver condição de jogo, não estiver com condição, quem entra é o Lohan. Agora, se ele tiver, o Lohan está no banco, ele vai entrar com a formação, ele só vai tirar o Lohan, colocar o Arrascaeta e manter o Gerson, porque ele não vai tirar o Gerson. O Gerson é o capitão do time, a braçadeira está com o Gerson, ele não vai tirar o Gerson. Agora, no segundo tempo, ele pode, eu me arrisco até dizer que ele continua com o Gerson e tira o Arrascaeta, porque vai voltar, vai estar voltando, o ritmo da partida vai ser intenso, os jogadores do Bolívar fazem a partida ser intensa também, e o Flamengo precisa do resultado, e ele tira o de Arrascaeta e coloca o Lohan. Essa é uma primeira substituição. Não sei se o Bruno Henrique vai ter condição de jogo, o Bruno Henrique está com uma contusão no pé esquerdo, e o Eric Pulgar, que também está com a contusão no tornozelo esquerdo. Não sei se algum deles vão aí ter condição de jogo para a partida de quarta-feira, mas acredito que o time vai ser esse. Então vai entrar com o time que jogou hoje, com exceção do Lohan, sendo na vaga dele o de Arrascaeta. Agora, rapaziada, vamos lembrar que a gente precisa tirar um saldo de gol do Bolívar para não depender de ninguém na última rodada, porque na última rodada pode acontecer o jogo de comadre ali entre Bolívar e Palestino, né? Para que isso não aconteça, o Flamengo tem que ganhar do Bolívar, de preferência com 3 gols de diferença, porque o Bolívar tem 6 de saldo, o Flamengo não tem nenhum. O Palestino tem -3 e o Milionários tem -3. Então o Flamengo tem que ganhar do Bolívar com 3-0, por exemplo, né? 3 gols de diferença, a gente já garante que aí a última partida, o último jogo, 6º jogo pela rodada de grupos, pela fase de grupos, vai ser dependendo apenas da vitória do Flamengo. O Flamengo vence o Milionário e está classificado. E pode até, dependendo do resultado, se classificar em primeiro do grupo, dependendo de quanto ele ganhar do Milionários no caso, ok? Então, rapaziada, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada. Saudações rubro-negras. Fui! Flamengo!